Um garoto extremamente pobre ganha a oportunidade de mudar de vida ao conhecer um mascote demoníaco, que ajuda ele a se transformar no temido caçador de demônios chamado Chainsaw. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, iremos acompanhar a primeira temporada de Chainsaw Man, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com um jovem chamado Denji, que vive em condições precárias, pois tem uma dívida de 38 milhões de ienes com a máfia japonesa, sendo que além de ter vendido seu rim e seu olho direito, o jovem tinha vendido até um de seus ovos de ouro para quitar uma parte de sua dívida. No entanto, ainda falta bastante, e por isso o jovem batalha cortando árvores, já que o mascote demoníaco dele chamado Pochita tem uma motosserra na cabeça. Além disso, Denji também caça demônios para a máfia, só que o líder dos mafiosos vende as carcaças dos demônios por altos preços no mercado negro, e dá uma mísera parte do lucro para Denji. E após o jovem derrotar um demônio tomate, um dos mafiosos para o carro ao lado dele, e diz que dará 100 ienes se Denji comer um cigarro. Entretanto, o garoto é malandro, e esconde o cigarro dentro da boca para fingir que comeu. E já em casa, Denji comenta com Pochita que o sonho dele é ter uma namorada. Porém, o jovem mora em uma casa precária, e por isso nenhuma garota iria querer ir lá. Após isso, vemos um flashback da infância do garoto, e descobrimos que na verdade, quem devia dinheiro para a máfia era o pai dele. Só que o cara se finalizou, e por isso os mafiosos passaram a cobrar Denji, obrigando o jovem a dar uma parte do dinheiro toda semana. E nesse mesmo dia, Pochita se aproximou do jovem pela primeira vez. Só que Denji ficou com medo, e pensou que o demônio da motosserra o mataria. Mas na verdade, Pochita estava gravemente ferido e só queria ajuda. Então Denji ofereceu o seu sangue para Pochita se curar. Com isso, o jovem fez um acordo com Pochita e depois se apresentou aos mafiosos, pedindo para trabalhar como um caçador de demônios para pagar a dívida do seu pai. De volta ao presente, Denji está deitado e começa a tossir sangue. E aí ele comenta que sua mãe morreu por causa de uma doença no coração, que a fazia tossir sangue também. Só que de repente, o líder da máfia bate na porta e diz que encontrou um demônio para o garoto matar. Então ele leva o jovem até o local. E chegando lá, Denji e Pochita levam uma espadada nas costas. E aí o líder dos mafiosos revela que queria mais poder, e por isso fez um acordo com o demônio zumbi. Só que esse demônio obviamente quer acabar com todos os caçadores, e por isso armou essa armadilha para Denji. Então, o demônio mostra que enganou os mafiosos, prometendo que daria poder a eles, só para na verdade transformá-los em zumbis. E aí Denji começa a correr, mas ele já estava ferido, e por isso acaba sendo pego e tomando várias punhaladas. Após isso, os dois são jogados em uma lixeira, mas Pochita ainda está consciente, e se lembra de quando Denji disse que daria o seu corpo para o mascote demônio, se a máfia lhe matasse um dia. No entanto, Pochita faz justamente o contrário, e dá o seu próprio coração para salvar o garoto. Então, o mascote demoníaco fala pela primeira vez, e diz que em troca quer ver os desejos de Denji se realizando. Com isso, o jovem se recupera, e puxa uma cordinha que apareceu em seu peito, e aí ele se transforma no temido Chainsaw Man, e começa a destroçar os zumbis, mostrando que ganhou força e resistência sobre-humana graças ao sacrifício que Pochita fez. Então, ele finaliza o demônio zumbi, e mais tarde uma garota chamada Makima chega lá. Logo, a jovem vê que Denji é um humano e explica que ela trabalha para o governo e veio até o depósito para matar aquele demônio zumbi. Portanto, ela dá duas opções para o garoto. A primeira é ele ser morto ali mesmo, pois Denji virou um híbrido de demônio. Já a segunda opção é o jovem virar o brinquedinho dela. E aí Denji escolhe essa, afinal ele sempre quis uma namorada, e provavelmente não é esse tipo de experiência que ele vai ter. Mais tarde, Makima diz que pagará um lanche pro garoto, e aí Denji fica caidinho por ela, já que ninguém tinha tratado ele tão bem até agora. Já na lanchonete, o jovem se sente tonto por alguns segundos, e explica que é o efeito colateral da transformação. Então Makima comenta que sabe que o garoto está falando a verdade, pois ela tem um super olfato, e consegue sentir o cheiro do demônio que está dentro de Denji. Após isso, a garota leva o jovem até o quartel dos caçadores de demônios de Tóquio, e aí Makima dá um uniforme pro jovem, e apresenta o companheiro de equipe dele chamado Hayakawa, que já é um caçador bem experiente. Então Denji fica surpreso, pois achou que trabalharia junto com a garota, mas Hayakawa explica que Makima é uma das chefes, e por isso ela não fará dupla com um caçador inexperiente. Após isso, os dois rapazes saem juntos, e Denji pergunta se Makima é solteira. No entanto, Hayakawa se enfurece, e leva o garoto para um beco para dar uma surra nele, explicando que essa profissão é para pessoas que não têm medo de morrer, e não para alguém que só entrou no ramo para arrumar uma namorada. Então Hayakawa dá as costas para ir até o quartel, e mentir que Denji desistiu. No entanto, o garoto se levanta com raiva, e dá uma ajoelhada nos Países Baixos do cara, mas logo Hayakawa se levanta e confessa que gosta de Makima também. E aí os dois começam a brigar, e no final Denji vence, pois ele joga sujo e chuta as coisinhas do cara. Em seguida, os dois dão uma trégua, e Hayakawa conta que Makima é uma boa pessoa, e que ela salvou a vida dele,
sendo que Makima também salvou a vida de Denji, já que se não fosse por ela, o garoto seria caçado e morto como os demais demônios. No dia seguinte, vemos que os dois rapazes estão morando juntos, e aí eles são chamados para lidar com o Infernal, que é basicamente um demônio que se apossou do corpo de um humano. Já no local, Denji explica que se transformar no Chainsaw Man é bem doloroso, e por isso ele finaliza o Infernal usando um simples machado. Mas Hayakawa percebe que o jovem estava com pena de trucidar o demônio com as motosserras. Portanto, Hayakawa se irrita e conta que um demônio matou a família dele bem na sua frente, e que por isso ele não terá piedade em fazer essas criaturas sofrerem. Mais tarde, Denji conversa rapidamente com Pochita e fala que o objetivo dele é impressionar Makima, para assim conseguir tocar das saliências da garota. Após isso, os dois rapazes voltam para a agência, e Hayakawa arruma uma nova dupla para Denji, que é uma infernal chamada Power. No entanto, ela consegue se manter racional, ao contrário daquele outro infernal que estava na casa. E em seguida, Denji e Power saem para patrulhar, e o garoto até acha ela irritante, mas fica de boa com isso, pois Power é bem bonita. No entanto, eles ficam horas andando e não conseguem achar nada. E aí a garota explica que ela era um demônio bem poderoso, e por isso as outras criaturas conseguem sentir a presença dela de longe, e se afastam para não serem caçadas. Então Denji percebe que Hayakawa armou para ele, colocando uma garota que afasta os demônios só para ele não conseguir nada nas patrulhas. Mas de repente, Power sente um demônio de longe, e usa uma técnica de sangue para finalizá-lo. Só que mais tarde, Makima chega ao local e dá uma bronca em Power, pois a garota agiu por impulso e matou um demônio que já estava sendo caçado por um civil, algo que é contra a lei, já que ela basicamente roubou a caça de alguém. No entanto, Power tenta culpar Denji, e por isso os dois começam a discutir bastante. Mais tarde, Power acha um gatinho e começa a acariciá-lo, e aí ela conta que odeia demônios, pois um deles roubou um gato dela chamado Miauzinho, e até hoje a garota não conseguiu recuperar o bichano. Então Power comenta que deixará Denji tocar nas saliências dela, mas só quando ele ajudar a achar o Miauzinho, e obviamente isso deixa o jovem mais motivado do que nunca. No dia seguinte, Denji descobre que Power mora na agência e que ela precisa de permissão para sair de lá. Em seguida, eles chegam ao local onde o gato e o demônio estão, porém Power dá uma marretada na cabeça do jovem e apaga ele, sendo que ela era a demônio do sangue, e por isso Power consegue criar armas rapidamente só usando o sangue dela. Enquanto isso, Makima está conversando com seus superiores da agência, e os caras mencionam que tem países que estão usando demônios em seus exércitos. De volta ao Denji, a Infernal leva ele para dentro daquela casa e dá o garoto para um demônio chamado Morcego, que está ferido há bastante tempo, e por isso ele bebe o sangue do jovem para se curar. Só que ele acha o gosto nojento e se irrita. E aí o jovem acorda e se arrepende de ter ajudado Power, relembrando aquele conselho de Hayakawa sobre não ter piedade dos demônios. Com isso, Power pede o gato dela de volta, mas o morcego diz que ela trouxe um humano com sangue ruim, e por isso ele engole o gato para puni-la. E aí vemos um rápido flashback de quando a garota conheceu o Miauzinho, que estava bem desnutrido, mas ela alimentou o bichano e se apegou a ele, até o dia em que o morcego roubou o Miauzinho dela e pediu o sangue humano para libertá-lo. De volta ao presente, Power fica sem reação, e o morcego engole ela também, e em seguida começa a voar para caçar humanos. Mas Denji se segura na perna do demônio e decide se transformar em Chainsaw Man, pois ele também tinha um mascote e entende a dor da garota. Com isso, ele corta a asa do morcego e ambos caem no chão e começam a lutar. Porém, Denji é um cara legal e por isso fica preocupado em não machucar as pessoas que estão na cidade. Mas o morcego percebe isso e joga um carro com o motorista dentro pra cima de Denji. Só que felizmente o jovem pode retrair as motosserras e assim agarra o carro sem ferir o motorista. Então o morcego lança um ataque sonoro em Denji, mas o garoto não quer morrer antes de arrumar uma namorada. Então, não querendo morrer virgem, ele junta as forças e continua de pé, e consegue finalizar o morcego com as motosserras. Após isso, o jovem tira Power e o gatinho de dentro do estômago da criatura. Só que de repente, a mulher do morcego aparece e arranca o braço do jovem para comer. Então Denji decide ficar e lutar, pois Power não está conseguindo se mover. Só que ele se transforma no Chainsaw Man e a motosserra fica bem pequena, já que o jovem não tem sangue o suficiente para completar a transformação. Com isso, Denji começa a lutar só com os punhos, mas ele tá bem fraco e acaba levando a pior. E aí a demônio sanguessuga começa a culpar o jovem pela morte do morcego, mostrando que até essas criaturas têm sentimentos. Porém, Denji se lembra de Hayakawa o desprezando por causa do seu sonho de querer uma namoradinha. Mas o jovem quer provar que a motivação dele é tão importante quanto as das outras pessoas, e por isso ele pega as tripas do morcego e começa a enrolar as pernas da demônio sanguessuga para desequilibrá-la. Então Denji pula para atacar e infelizmente é ferido gravemente pela criatura. Mas Hayakawa surge bem na hora e invoca o seu demônio raposa, que come a sanguessuga rapidamente. Mais tarde, Denji acorda no hospital e vê que colocaram o braço dele de volta no lugar. E aí ele cobra Hayakawa, dizendo que o rapaz também é amigo de um demônio. Mas Hayakawa explica que os caçadores precisam fazer pactos com demônios, já que eles são só humanos e sozinhos não teriam como bater de frente com os demônios que estão à solta na sociedade. Ele também explica que
precisa ficar dando carne do seu próprio corpo para a raposa comer, como parte do acordo. Então Hayakawa revela que sabe o que Power fez, mas promete não contar aos superiores da agência, se Denji cooperar com ele. Já de noite, o cara se encontra com Makima e mente sobre o que aconteceu com Denji. Só que Makima não é boba e acha estranha que os dois novatos tenham saído da zona de patrulha para ir até uma casa no meio do nada. No dia seguinte, Power começa a morar junto com os rapazes e causa maior bagunça na casa, mas pelo menos ela dá a recompensa que havia prometido para Denji por ter salvado o bichano. Já na manhã seguinte, Denji está bem desanimado e Makima pergunta o que aconteceu. Então o jovem responde que finalmente ficou com uma garota e percebeu que as coisas não foram como ele imaginava. Com isso, Makima joga um charme pro jovem e explica que ele precisa estar ligado emocionalmente com a garota para as coisas fazerem sentido, já que Denji não gosta da personalidade da Power, e sim só da aparência dela. E em seguida, Makima promete que irá realizar qualquer desejo de Denji, mas só se ele conseguir matar um demônio chamado Arma. E aí a garota explica que alguns anos atrás, houve uma maior flexibilidade para comprar armas nos Estados Unidos, pois os americanos tinham medo dos demônios e queriam comprar armas para se defender deles. No entanto, isso fez com que os criminosos conseguissem os armamentos com mais facilidade, o que acabou desencadeando ondas de crimes e mortes. Só que logo em seguida aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, e aí toda essa energia negativa e triste acabou criando o demônio das armas, que está desaparecido até hoje. Após isso, vemos um flashback da infância de Hayakawa, de quando ele não queria brincar sozinho, e por isso convenceu os seus pais a deixarem seu irmão Taio sair um pouquinho de casa, pois o garotinho estava doente e tinha que ficar no quarto. Então Taio e Hayakawa vão pra rua e começam a brincar na neve, mas o caçula começa a ficar com as mãos geladas e entra na casa para pegar um par de luvas. Mas de repente, o demônio da arma causa uma explosão que vai a casa de Hayakawa para longe, junto com uma cidade inteira. Com isso, cerca de 1,2 milhões de pessoas morreram, inclusive a família de Hayakawa. E por conta disso, o governo aumentou o controle sobre as armas em uma tentativa de enfraquecer esse demônio. As autoridades também pararam de noticiar tantas tragédias, pois o medo que as pessoas sentiam estavam deixando vários demônios mais fortes. E com um tanto de notícia ruim que passa nos jornais daqui, o Brasil deve ter sido apagado do mapa nesse mundo. De volta ao presente, Makima mostra que eles têm um pedaço do corpo do demônio das armas, pois ele se move tão rápido que essas partes acabam caindo no chão. Makima também acrescenta que se eles conseguirem achar mais partes, poderão localizar o demônio das armas. Mais tarde, Denji, Power e os membros da Divisão 4 chegam até um hotel, onde tem um demônio que comeu algumas partes do arma para se fortalecer, e o objetivo da missão é abrir a barriga dessa criatura para recuperar as partes do corpo do arma. E aí Himeno tenta motivar Denji e diz que dará um beijo de cinema nele, mas só se o garoto finalizar o demônio que tá no hotel. Então vemos um pouco do passado da Himeno, e descobrimos que ela estava cansada de ver tantas pessoas de sua equipe morrer. Já dentro do hotel, um demônio bem fraco aparece, e Himeno segura ele no ar, e aí Power finaliza ele facilmente. E logo Himeno explica que ela deu seu olho direito para um demônio fantasma, para em troca ter o direito de usar o braço invisível dele. Então eles continuam andando para achar o demônio que comeu a carne do arma, e Arai percebe que mesmo subindo as escadas, eles retornam para o mesmo andar, mostrando que estão sendo enganados por alguma criatura. E aí eles tentam usar os elevadores e percebem que não estão funcionando. Eles até tentam sair pelo telhado e pelas janelas, mas acabam no 8º andar novamente. Algumas horas se passam e Kobeni começa a chorar e diz que eles vão morrer de fome dentro do hotel. A garota também desabafa e revela que não queria ser uma caçadora e que os pais dela lhe forçaram a trabalhar nisso, para Kobeni pagar a faculdade do irmão dela. Então Himeno consola a coitada e Hayakawa informa que os relógios dos quartos estão parados em 8 horas e 18 minutos, o que pode significar que eles estão parados no tempo, e sendo assim eles não poderão ser resgatados por outras equipes. Após mais algumas horas, os caçadores felizmente conseguem um pouco de comida deixada pelos hóspedes antes de saírem. Eles também percebem que ainda tem água encanada no hotel. No entanto, Kobeni e Arai são os mais inexperientes do grupo, e por isso esses dois começam a ficar bem abalados mentalmente. Após isso, vemos um pouco do passado de Himeno e Hayakawa. Eles estão na rua, e a caçadora leva um tapa da mulher do antigo parceiro dela, pois essa mulher está lhe culpando pela morte do cara. Então Himeno explica que isso é comum, pois as pessoas não podem bater nos demônios, e geralmente descontam nela. Mas Hayakawa gruda um chiclete na roupa daquela mulher para vingar Himeno, explicando que a garota não deve aceitar esse tipo de tratamento injusto. De volta ao presente, Hayakawa volta pro quarto, e informa que o demônio que eles tinham finalizado antes está ficando cada vez maior, pois aquela não era uma criatura comum, e sim o demônio da eternidade. Então logo o demônio chega lá, e diz que libertará eles, mas só se puder devorar o corpo de Denji. Com isso, Kobeni pilha de vez e ataca Denji com uma faca para dar o corpo dele para a criatura, mas Himeno para ela com um golpe. Então Hayakawa tenta chamar a raposa dele para atacar o demônio. No entanto, isso não dá certo, pois o 8º andar está basicamente isolado do resto do mundo. E aí Himeno usa o braço fantasma dela para ferir a criatura, mas o demônio da eternidade cresce toda vez que é machucado. Com isso, o demônio explica que eles estão no estômago dele, e que a única forma de sair de lá é aceitando
aceitando o acordo. Mas Denji fala que mesmo se aceitasse, o demônio não cumpriria a parte dele. Só que Himeno explica que o contrato vale para ambas as partes. Ou seja, se a criatura não cumprir o acordo, ela morre no mesmo instante. E aí Arai fala que eles deveriam sacrificar Denji, pois a comida está acabando. Mas Himeno explica que eles estariam ajudando o demônio da eternidade ao fazer isso, por mais que ele os liberte em troca. Então mais algumas horas passam, e Kobeni usa uma faca para ameaçar Arai, por causa da discussão envolvendo comida. Mas toda essa briga acaba deixando o demônio da eternidade mais forte. Com isso, a criatura vira o corredor na vertical, e se prepara para devorá-los. E sem escolhas, Hayakawa tenta usar a sua espada, mas Himeno não deixa e imobiliza o jovem, pois a espada drena a vida dele e a garota não quer perder mais um parceiro de equipe. Só que logo, os outros caçadores conversam, e decidem que vão sacrificar Denji, e aí Kobeni se prepara para finalizá-lo com uma faca. Mas Hayakawa consegue se soltar, e protege o garoto com seu corpo. Com isso, ele explica que não pode deixar Denji morrer, pois precisa da ajuda do jovem para conseguir derrotar o demônio das armas que finalizou a família dele. Então Power estanca o sangramento de Hayakawa, e Denji revela que sabe que o demônio tem medo do Chainsaw Man, pois a criatura não o atacou diretamente, e sim pediu para os caçadores fazerem aquilo. Portanto, Denji puxa a corda da serra elétrica e salta em direção ao demônio da eternidade. Assim que se transforma no Chainsaw Man, ele começa a atacar a criatura, só que logo o demônio revida e Denji perde bastante sangue, fazendo com que a transformação se enfraqueça e as motosserras se retraiam. No entanto, o garoto tem a brilhante ideia de comer partes do demônio, e dessa forma ele consegue recuperar o sangue perdido, e a transformação volta com força total. E aí Himeno vê essa cena bizarra, e se lembra de uma conversa que teve com o Capitão Kishibe, onde o cara explicava que os caçadores que têm menos parafusos na cabeça são os que mais assustam os demônios. Após essa conversa, Himeno vai até um restaurante com Hayakawa, e tenta convencer o jovem a largar o trabalho dele no setor público, para ir atuar em alguma empresa privada, pois Himeno pensa que Hayakawa irá morrer se ele continuar investigando o poderoso demônio das armas. Mas de volta ao presente, Himeno olha para Denji, e começa a achar que o garoto pode ser capaz de derrotar o demônio das armas. E aí 3 dias se passam, e vemos que Denji não parou de atacar o demônio da eternidade, que sentiu tanta dor que resolveu desistir de viver, se finalizando no processo. Então eles conseguem sair do hotel, e ainda recuperam um pedaço do arma que estava dentro do demônio da eternidade. E após se recuperarem da batalha, Himeno conta para Hayakawa que ela está organizando uma festinha para ver se a galera relaxa um pouco, pois Kobeni e Arai estão se sentindo culpados por terem tentado matar Denji. Himeno também pergunta o que tem de especial no Denji, pois Makima está super interessada no garoto, ao ponto dela não deixar mais a cidade de Tóquio só para ficar perto de Denji. Já de noite, todos os membros da Divisão 4 se reúnem para comer e beber, e aí Denji cobra Himeno sobre a promessa do beijo, já que ela disse que beijaria o garoto se ele matasse o demônio da eternidade. Só que Himeno responde que precisa beber mais um pouco para perder a timidez. Após isso, Makima se junta a eles, e Himeno já tá pra lá de bêbada. Então ela segura o rosto do Denji e tira o bebê do garoto. Porém Himeno acaba vomitando por conta da bebida, gerando essa cena traumatizante. Depois do jantar, Himeno carrega Denji até a casa dela, e os dois deitam juntos na cama. E aí ela pergunta se o garoto quer dar uma relaxada, mas ele é apaixonado por Makima, e se lembra do que aconteceu há alguns minutos atrás, quando Makima mostrou que se importa com ele, comprando um remédio de enjoo para o garoto. Pois Denji passou mal depois daquele beijo bizarro e nojento que recebeu da Himeno, e também, quem não passaria, né? E aí o garoto comenta que está frustrado, pois esse deve ter sido o pior primeiro beijo de todos. Mas Makima pega um pirulito que estava chupando e coloca na boca dele, dizendo que o garoto terá experiências amorosas melhores, e que certamente elas apagarão esse primeiro beijo ruim. De volta ao presente, Denji recusa a oferta de Himeno, pois ele quer se guardar para Makima. Então o dia amanhece, e Himeno conta que não se lembra da noite anterior, perguntando se ela e Denji ficaram juntos. Mas o garoto responde que não iria pegar uma vomitona. E aí Himeno propõe um acordo entre os dois, explicando que ajudará Denji a ficar com Makima, se ele a ajudar a ficar com Hayakawa. Com isso, o garoto fica feliz ao ouvir a proposta, e aceita. Enquanto isso, Makima está dentro de um trem que está a caminho de Kyoto, pois ela tem que se reunir com os superiores da agência de caçadores de demônios. Só que de repente, 4 mafiosos que estavam disfarçados se levantam e atiram em Makima, e no parceiro dela, finalizando os dois. Já em outro local, Kobeni e Arai estão pedindo informações para uma velhinha inofensiva. Então, os dois se viram para irem embora, e a velhinha saca uma arma e dispara em Arai, o finalizando também. Enquanto isso, Denji e seus amigos estão em um restaurante próximo dali, e escutam o barulho do tiro. Mas Power fala que devem ser os tambores do festival. E aí um cara que tem um apelido de samurai começa a falar mal da comida do restaurante, contando que o avô dele era da Yakuza, e que o velhinho usava o dinheiro do crime para levá-lo em restaurantes caros, que tinham comidas saborosas. Então, o cara mostra uma foto do avô dele, revelando que era o mesmo mafioso que Denji matou. Com isso, o samurai saca uma pistola e atira em Denji, mas Power dá um soco nele, e Hayakawa invoca a raposa demoníaca para comer o samurai. Só que ele corta a raposa de dentro para fora, revelando que não é um cara comum, e sim um híbrido como Denji. Então Hayakawa é obrigado a usar a sua espada, e consegue perfurar o Katana Man 3 vezes, o finalizando através da maldição
munição que a espada carrega. Em seguida, Hayakawa começa a desconfiar que o demônio da arma esteja envolvido nisso, pois no Japão, só os policiais e caçadores conseguem carregar armas de fogo consigo. Mas de repente, uma garotinha chamada Akane chega lá e ressuscita o Katana Man, que logo trata de dizer que subestimou Hayakawa e que não cometerá esse erro novamente. Portanto, ele ataca e fere o caçador. E aí Himeno fica desesperada e sacrifica os próprios braços para invocar o demônio fantasma em sua forma completa. Então, a criatura começa a dar um enorme trabalho para o Katana, mas Akane intervém e invoca a cobra demoníaca, que rapidamente arranca a cabeça do demônio fantasma. Com isso, Hayakawa olha para trás e fica chocado ao perceber que Himeno sacrificou o corpo inteiro dela para tentar salvá-lo. Mas vemos que antes de morrer, Himeno ordenou que a mão do fantasma puxasse a corda no peito de Denji. Dessa forma, o garoto acorda e se transforma no Chainsaw Man. E a Akane até fala para o parceiro dela não acertar o coração do Denji, pois eles pretendem ficar com o órgão do garoto. E aí vemos que Power deu no pé em vez de ajudar os parceiros dela. Então Denji fala que adora lutar contra os caras do mal, já que assim ninguém irá reclamar se ele matá-los. Com isso, o garoto ataca, e a luta entre motosserras e katanas começa. Só que a Akane informa a localização dela e pede reforços pelo rádio. E aí dois mafiosos armados chegam no local e miram no garoto, mas ele consegue neutralizá-los facilmente e faz um dos homens de refém. No entanto, o demônio da katana dá uma de Sasuke Uchiha e corta o refém e o Denji ao mesmo tempo. E aí ele pega o corpo do garoto e se prepara para fugir de lá, mas de repente a transformação do Katana Man começa a se desfazer e ele volta a ser um mafioso normal. Enquanto isso, vemos que vários caçadores das divisões 1, 2, 3 e 4 foram mortos em ataques planejados com antecedência. Só que misteriosamente Makima ressuscita no trem e finaliza os mafiosos que tinham atirado nela. Então o trem chega em Kyoto e Makima desce na estação e diz para Tendo e Utaro cuidarem dos corpos que estão lá dentro. Ela também mente que não levou nenhum tiro e os dois caçadores ficam bem assustados com a frieza de Makima. Após isso, Utaro comenta que os ataques só aconteceram na cidade de Tóquio. Então Makima ordena que o jovem consiga 30 presos que foram condenados à prisão perpétua. Já Tendo deve reservar o templo que possui a maior altitude da cidade. De volta a Tóquio, Denji está sendo levado para dentro de uma van, só que de repente um dos mafiosos é esmagado por uma força misteriosa. E aí vemos que Makima é a responsável por isso. Ela estava mandando os presos falarem os nomes dos mafiosos. Dessa forma, tanto o preso quanto o mafioso morriam, como um acordo de uma vida por outra. Sendo que ela colocou vendas nos olhos de Tendo e Utaro, para eles não descobrirem o tipo de contrato demoníaco que ela tem. Após isso, todos os capangas são eliminados, e Akane e o samurai ficam cagados de medo, pois teoricamente eles tinham conseguido matar Makima no trem. Só que logo Kobeni chega lá para vingar o amigo dela, e Akane invoca a cobra. Mas a garota começa a dar uma de Subway Surfers em cima da criatura, e aí ela corta o braço do Katana e rouba a pistola dele, o alvejando várias vezes. Então, Akane tenta contra-atacar, mas Kobeni começa a usar o corpo de Denji como escudo. Com isso, os dois mafiosos entram na van e fogem, enquanto Kobeni fica chorando por causa da morte de Arai. Ela até diz que está cansada disso e que quer sair da corporação. Já na estação, Madoka fala que as divisões 1, 2 e 3 serão absorvidas pela divisão 4. Dessa forma, Makima passa a ter um poder ainda maior dentro da organização. Então Madoka entrega sua carta de demissão, mostrando que está com uma certa desconfiança em relação a Makima. No dia seguinte, Hayakawa acorda no hospital, com Denji e Power lhe fazendo companhia. E aí a garota tenta roubar uma maçã que Denji pegou para comer, mas ele diz que não tem maçã para quem fugiu da luta contra o demônio da katana. Só que logo, Hayakawa pergunta quais caçadores da divisão deles morreram, e Denji fala que todos, exceto Kobeni e um carinha de óculos que ele não sabe o nome. Então Denji e Power se despedem, e Hayakawa aproveita que está a sós e saca sua katana, perguntando quantos anos de vida ainda lhe restam. Com isso, o demônio da maldição aparece e fala que ele só tem 2 anos de vida. E aí Hayakawa pega um maço de cigarro e chora ao se lembrar de Himeno, pois ela tinha oferecido o primeiro cigarro que Hayakawa fumou na vida. Então Denji volta para pegar um mangá que esqueceu no quarto de hospital e escuta o seu amigo chorar. Com isso, Denji para fazer um auto-questionamento, perguntando se ele é uma pessoa ruim, já que Denji não chorou por conta da morte da Himeno, e ele até acha que isso tem alguma relação com o seu coração, que não é mais o de um humano, e sim do Pochita. Em outro local, Makima introduz Denji e Power ao Capitão Kishibe, que logo pergunta como os dois se sentem em relação às mortes dos companheiros deles, e aí Denji responde que se sente normal, e Power responde que quem morreu, morreu. Então eles passam no teste do Kishibe, e o cara revela que nunca treinou demônios antes, e que por isso esse treinamento será diferenciado, pois ele caçará Power e Denji. Só que o garoto fala que será preso se matar um coroa, e aí Power faz uma arma de sangue, e ambos vão para cima do capitão. Mas Kishibe logo mostra que está bem acima deles, e fura Denji várias vezes, cortando Power logo em seguida. Então o capitão comenta que sempre quebrava os seus brinquedos quando era criança, pois era forte demais para sua idade. De volta ao hospital, Tendo e Utaro entram no quarto, e falam que vieram para ajudar na orientação da nova divisão 4. E aí Hayakawa mostra que perdeu o contrato que tinha com a raposa, pois ela achou que Hayakawa a invocou
comunicou de maneira inadequada, e por conta disso, Tendo e Yutaro o aconselham a parar, mas o jovem recusa, já que ele jurou que iria matar o demônio da arma para vingar a sua família. Então Tendo e Yutaro vão embora, e a irmã mais nova de Himeno chega lá, entregando algumas cartas que Himeno tinha escrito, falando sobre a convivência dela com Hayakawa. Já no dia seguinte, Kishibe bate na porta dos seus novos aprendizes, mas Power arremessa uma lança de sangue que atravessa a porta. Só que Kishibe desvia, e logo Power transforma garras com sangue em mais lanças, que novamente não pegam no capitão. Então Denji faz um ataque surpresa pelas costas, mas Kishibe dá um chute giratório no garoto, e aí o cara elogia a tentativa dos dois, mas alerta que Power fica fraca quando ela usa sangue demais. Enquanto isso, Hayakawa é levado até um local onde o governo prende alguns demônios para assim ele conseguir um novo contrato. Então ele é apresentado a um demônio do futuro, que é bem poderoso, e por isso somente alguns caçadores têm contrato com ele, sendo que esse demônio já exigiu os 2 olhos, o olfato e também o paladar de uma caçadora para firmar um acordo com ela. E aí o demônio logo trata de dizer para Hayakawa que o futuro é top, pedindo para o garoto colocar a cabeça dentro da barriga dele, para assim ele conseguir ver o futuro do Hayakawa e decidir se cobrará caro ou barato pelo contrato. E aí o garoto obedece, e o demônio começa a rir ao ver o futuro dele, explicando que aceitará o acordo se puder viver no olho direito de Hayakawa. O demônio também diz que o garoto morrerá de uma forma bem horrível, e pergunta se ele quer saber como, mas Hayakawa responde que não tem interesse em saber disso, e o contrato é firmado. Enquanto isso, Denji e Power estão levando mais uma surra do Capitão Kishibe. No entanto, dessa vez eles conseguiram causar um arranhão no rosto do cara. Então Kishibe comenta que os dois evoluíram, e diz que amanhã eles vão caçar o demônio da katana e a Kane. Já de noite, o cara se encontra com Makima, e acusa ela de saber que os ataques aos caçadores aconteceriam. Então Makima praticamente confessa que sabia, e conta que deixou os ataques acontecerem, para assim os outros caçadores ganharem mais liberdade. Já que com uma grande ameaça solta, os outros caçadores vão ter mais autonomia para agirem. Só que Kishibe olha nos olhos de Makima e diz que ela está mentindo. Então vemos que o samurai está escondido em um apartamento e comenta que ele tem um presentinho lá embaixo para os membros da divisão 4, sendo o presente um exército de zumbis compostos por pessoas que deviam dinheiro para a máfia. E aí observamos algo que aconteceu alguns dias atrás. Makima estava conversando com o chefe da Yakuza e o cara conta que não está envolvido com os ataques, explicando que a Kane intermediou vários contratos entre mafiosos novatos e o demônio da arma, onde os novatos pagavam 20 mil ienes e conseguiam armas através do demônio. E aí Makima pede para o chefão da Yakuza escrever os nomes dos mafiosos que têm contrato com o demônio arma. Ela também pede para o cara escrever os nomes dos mafiosos rivais da Yakuza, mas o cara se recusa, pois segundo ele a competição entre as máfias é algo bom para o Japão, já que dessa forma criminosos chineses não ousam entrar no território deles. Então Makima decide mostrar quem manda e revela que arrancou os olhos dos parentes dos homens que estão na sala. Dessa forma todos os caras ficam borrados de medo e Makima consegue os nomes. De volta ao presente, os caçadores e policiais cercam o prédio onde a Kane está, mas só os membros da divisão 4 têm permissão para entrar lá. E aí um infernal com a cabeça de tubarão usa sua habilidade de poder nadar em superfícies para invadir o local que os zumbis estão. O infernal da violência e a demônia aranha também estão lá para ajudar o tubarão a eliminar os zumbis. Também somos apresentados ao anjo demônio, que consegue sugar a vida de uma pessoa ao tocar nela, mas Hayakawa mostra que não tem medo do anjo demônio e chega perto dele para alcançar um lencinho que o demônio tinha pedido para se limpar. Após isso, Hayakawa se separa dos demais e enfrenta vários mafiosos que estão no prédio, enquanto Makima o ajuda à distância, usando o nome dos mafiosos para matá-los. Então logo Hayakawa encontra a Kane e ambos começam a lutar, sendo que agora o caçador pode prever o futuro com seu olho direito, como se fosse o Sharingan. Só que logo o demônio fantasma consegue pegar a Hayakawa pelo pescoço e o jovem começa a perder os sentidos. Com isso ele se lembra de quando Himeno lhe ofereceu um cigarro, mas a Hayakawa tinha dito que era menor de idade e que por isso não poderia fumar. E aí Himeno pegou o cigarro de volta e disse que iria aguardar até Hayakawa virar um adulto. De volta à luta, o demônio fantasma para de atacar o jovem e entrega aquele mesmo cigarro que Himeno disse que guardaria, mostrando que ela realmente cumpriu a promessa. E aí o caçador comenta que Himeno tinha lhe ensinado que o demônio fantasma não tem olhos e que a criatura usa o medo para poder enxergar. Dessa forma, Hayakawa para de sentir medo e fica invisível para o demônio, o cortando com a espada. E aí Kobeni chega pelas costas de Akane e a rende com uma faca. Então Hayakawa pergunta o motivo da garota ter decidido ficar na organização, e ela responde que logo receberá um bônus. Enquanto isso, Power está comendo o braço de um zumbi, e ela até comenta que carne é carne, independente se for de boi ou de um zumbi. E aí o elevador abre, e eles se deparam com mais uma horda de zumbis. Com isso, Denji pede para Power não fazer barulho, pois os zumbis não notaram a presença deles. Só que Power grita de propósito e começa a lutar contra as criaturas. E aí Denji fecha o elevador e deixa ela lá. Então o garoto chega ao 13º andar e dá de cara com o samurai, que rapidamente culpa Denji pela morte do seu avô. Mas o garoto
garoto explica que o avô do samurai virou um zumbi, e só por isso ele finalizou. Então o samurai conta que o coração que está no corpo dele é o do demônio da katana, e não um coração humano. Mas ele explica que ainda assim se sente culpado quando mata alguns zumbis, ao contrário do Denji, que tem o coração do Chainsaw Man e demonstra ser bem mais frio. Com isso, os dois se jogam do prédio e começam a lutar. Só que Denji leva um apavoro e é mandado para longe com um chute. E aí o Katana pergunta o motivo do Denji lutar, e o garoto explica que não quer perder o seu emprego e ter que ir morar em um barraco como antes. Além disso, ele também diz que quer impressionar Makima para ficar com ela. Então a luta recomeça e os dois trocam vários golpes em cima do trem. Só que logo o Katana joga Denji para dentro do vagão e as pessoas saem correndo, pois tem um cara bizarro com motosserras no lugar dos braços e o outro com uma katana cravada na cabeça. E aí o samurai se move em alta velocidade e corta os dois braços de Denji, dizendo para o garoto se desculpar por ter matado o avô dele. Só que Denji se recusa a pedir desculpas e ataca mesmo estando sem seus dois braços. Então o Katana pensa que venceu a disputa, mas logo um enorme ferimento aparece no corpo do Katana e Denji revela que acoplou na sua perna a motosserra que tinha sido cortada do seu braço. Dessa forma ele conseguiu realizar esse ataque e vencer a luta. Após isso, Denji amarra o samurai e Hayakawa chega lá, e aí os dois amigos começam a bater no cara para vingar a morte de Himeno. Com isso, todos os mafiosos responsáveis pelos ataques são presos e Makima se reúne com os superiores da agência, explicando que Akane era uma caçadora do setor privado, que mudou de lado e decidiu se juntar ao demônio da arma para acabar com os outros caçadores. Makima também revela que o objetivo de Akane era tentar roubar o coração do Denji, e que ela não conseguiu descobrir o porquê disso, já que o demônio da arma eliminou Akane para a garota não abrir o bico. Por fim, Makima conta que eles acharam 1,4 kg da carne do arma naquele prédio, e que agora eles têm a quantidade suficiente para conseguir chegar até a criatura. Já na cena pós-créditos, Hayakawa fuma um cigarro que Himeno deixou para ele, enquanto Denji está dormindo, e sonha novamente com aquela porta misteriosa, mas Potita diz pra ele não abri-la de jeito nenhum. Fala galera, quem é o seu personagem preferido de Chainsaw Man? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.